Bom pessoal, hoje nós vamos proceder à nossa revisão de exponenciais e logaritmos, resolvendo todos os exercícios, identificando quais eram as passagens mais interessantes, mais importantes para a execução dos mesmos. Vamos lá. O primeiro exercício versa sobre a resolução de equações exponenciais. Então, o cuidado que se tem que tomar aqui na resolução de equações exponenciais é justamente reduzir a mesma base as que você tem de lados opostos da igualdade. O princípio básico é fazer essa redução para que, considerando as mesmas bases, você consiga cancelá-las e aí trabalhar com as consequências. Essa que é a ideia que tem que ser executada aí no exercício 1. Então, no primeiro item, eu tenho 3 elevado a x menos 2 igual a 9. Então, o que eu preciso fazer? A base é 3 à esquerda, a base é 9 à direita, então tem que fazer redução aqui. 9, quando você fatora, ao dividir por 3 gera 3, por 3 gera 1. Então, 3 aqui se repetindo duas vezes, consiste em 3 ao quadrado. Uma vez que isso aqui está escrito como 3 ao quadrado, eu venho e retorno meu 9 dessa forma. E aí, identificando que a base é a mesma, eu consigo cancelar. Cancelando, eu tenho que meu x menos 2 é igual a 2. E aí, jogando o menos 2 aqui para o lado direito da igualdade, você chega na conclusão de que x é igual a 4. Esse é o resultado, era isso que eu preciso fazer. Essa temática é o que a gente vai usar em todos os exercícios todos os itens do exercício 1. Redução à mesma base para poder chegar no resultado. Então vamos lá. O próximo item aí, o item D, eu tenho 1b, eu tenho a expressão 2 elevado a 4x menos x quadrado igual a 8. Então a redução aí se faz na base 8, no termo 8. A redução em 8 em base, 2, 4, 2, 2, 2, 1, consiste em 2 a terceira. Então, 2 elevado a 4x menos x quadrado vai consistir aqui no 8, escrito como 2 ao cubo. A base agora é igual, posso cancelar, cancelo. E aí eu tenho aqui embaixo agora 4x menos x quadrado igual a 3. Do jeito que a expressão agora está escrita, ela vai ser representada por uma equação de segundo grau, do qual nós conhecemos alguns mecanismos de resolução, dentre o mais famoso, a resolução pela equação de Bhaskara, utilizando o discriminante da equação. Então a ideia aqui é colocar na forma de uma equação de segundo grau e poder, a partir daí, usar os mecanismos dessa equação de segundo grau, de Bhaskara, para poder resolver o processo. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o x quadrado para cá, além do 4x, mantendo 3 aqui à minha direita. Então, fazendo isso, eu vou ficar com 0 do lado esquerdo igual a 3, mais 4x vai virar menos 4x, e menos x quadrado vai virar mais x quadrado. Então, aqui eu tenho uma equação de grau 2. Na equação de grau 2, nós vamos destacar aí quem são os coeficientes, os números associados a essa equação, para poder aplicar no dispositivo de Bhaskara. Então, fazendo a declaração das constantes, a constante associada ao termo de maior potência é o A, que é igual a 1, B igual a menos 4 e C, que é igual a 3. Daí você vai usar o discriminante, que nós chamamos de delta, que é escrito como B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nosso delta aqui vai ficar escrito como menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é o 3. Então, o delta vai ser base elevada ao expoente par, que é positivo, 16, menos 12. Portanto, o delta nosso aí é igual a 4.
Na teoria, o que nós identificamos é que quando o delta é positivo, ele gera para nós duas raízes que são reais. Lembre-se, quando o delta é nulo, você só tem uma raiz real, e negativo você não tem raízes no domínio, no conjunto dos números reais. A segunda parte do problema, agora então, consiste em você resolver através da expressão em x pelo discriminante que foi gerado aí, menos b mais ou menos delta sobre 2 vezes a. Então eu vou aplicar esses dados que nós temos, junto com esse delta que nós acabamos de encontrar, e determinar o valor de x. Então x vai ser igual a menos o valor de b, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4 que a gente acabou de gerar. 2 vezes a, então é 2 vezes 1, portanto x vai ser igual menos com menos mais, 4, mais ou menos 2 sobre 2, e aí nós vamos abrir para duas soluções. Uma somando, 4 com 2, dividido por 2, que vai gerar 3, é uma das respostas, e a outra, 4 menos 2, dividido por 2, que vai gerar outra resposta, que é igual a 1. Então, esses são os dois valores que representam as respostas desse exercício 1B. É isso que eu precisava resolver para poder solucionar a nossa equação. Essa é a ideia. Então vamos agora para o exercício 1C, no processo. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho uma equação, escrita como 3 vezes 5 elevado a x menos 1 igual a 75. É um pouquinho diferente dos dois itens, porque agora eu não faço a redução direta em equação exponencial fazendo o MMC. Eu preciso primeiro compor as bases de forma a poder fazer esse processo. Nesse caso aqui eu tenho uma base 5 elevado a x menos 1, então a ideia é reduzir a expressão de base 5, então esse 3 que está aqui ele vai passar para cá sendo dividido, uma vez que ele está multiplicando. 5 elevado a x menos 1 igual a 75 dividido por 3. 5 elevado a x menos 1, aqui então vai ser igual a 25, que é essa razão. O cefatório 25, então 5 elevado a x menos 1, com 25 você gera 5 ao quadrado. Como a base aqui é igual, você cancela, então você volta aqui com x menos 1 igual a 2, portanto jogando 1 para o lado direito, a resposta aqui consiste em x igual a 3. É isso que eu precisava fazer. A mesma temática que a gente vai usar para resolver o exercício 1D. 1D, que é o próximo exercício aí da nossa sequência. Bom, no exercício 1D, nós temos aí 5 vezes 2 elevado a x quadrado menos 4 igual a 160. Mesma história do exercício 1C. Eu tenho que fazer uma redução para poder aplicar o processo. Então 2 elevado a x quadrado menos 4 igual a 160 dividido por 5. Então daqui eu tenho 2 elevado a x quadrado menos 4 igual a 32. Logo, eu consigo reduzir o 32 numa mesma base, na base 2, fazendo a fatoração. Saúde! E daí fazendo 2 elevado a x quadrado menos 4, eu tenho igual a 32 como 2 a quinta. A base é a mesma, cancelo. Então, x quadrado menos 4 igual a 5. Portanto, x quadrado é igual a 9, passando aqui para o lado direito.
E aí o 2, que é uma potência, nós aprendemos isso nas aulas lá de propriedade de radiciação, é igual a 9. Como a raiz é quadrada, você admite 2 possíveis resultados. Então a resposta aqui vai gerar para a gente mais ou menos 3. E isso resulta aí o item 1D dessa lista, que basicamente era a aplicação das ideias de exponenciação, fazendo a redução no processo de fatoração em números primos. Essa era a ideia. Vamos agora para o exercício 2, que é uma aplicação. No exercício 2 é mencionado o seguinte, que a quantidade de certa substância decresce a uma taxa proporcional ao tamanho dessa substância. E aí é mencionado o seguinte, se inicialmente você tinha 600 mg dessa substância e que a cada hora há um decréscimo de 20% da quantidade inicial, eu quero determinar a função que vai representar a quantidade restante dessa substância. Então ele está falando que a taxa de decrescimento da substância é proporcional a essa sua quantidade. Então a ideia é dizer o seguinte, olha, se 20% da substância é aniquilada, né, é desintegrada, vamos colocar assim, é desintegrada, vou abreviar a cada hora, isso aqui é equivalente a dizer o quê? Se 20% dessa substância é desintegrada a cada hora, isso significa que vão restar o quê? 80% da substância após T horas, correto? Por quê? Porque o enunciado está nos informando isso. Se 20% desintegrado, então vai restar 80%. Após T horas. Agora, como é que eu traduzo isso matematicamente? 80% equivale a escrever 0,80. Mas é 0,80 vezes T? Não, porque essa taxa de desintegração é proporcional. Ou seja, passado mais uma hora, 80% daquela quantidade vai restar. Passado mais uma hora, 80% daquela quantidade também permanecerá. Então é 0,80 elevado a T. E aí como é que eu posso pensar agora nessa formulação em termos da resposta que ele busca? Então, se o meu modelo estiver correto, a ideia de representação é pensar o seguinte, olha, a minha quantidade Q, ela está associada a uma quantidade inicial que, por sua vez, está decrescendo a uma taxa que é de 20% da substância a cada hora, o que faz com que reste 0,80 ou 80% a cada hora. Então, mediante o que o meu enunciado me informa, o processo, a princípio, conduz a essa representação matemática. Como é que eu posso verificar se isso está ou não correto? Eu tenho que fazer um teste. Esse teste indica o seguinte, olha, eu vou pegar a minha quantidade inicial, eu vou associar na minha equação e daí eu vou imaginar o seguinte, olha, se trabalhando com essa representação vai sobrar 80% da quantidade inicial, então eu indico que o meu processo está correto. Essa é a ideia que a gente tem que explorar para a resolução do exercício. Então, como é que eu faço isso? Eu testo o valor a partir da equação que eu estou montando. Eu sei que o Q0 é a quantidade da substância que você tem inicialmente. Então, inicialmente, o enunciado nos diz que você tem quanto? 600 miligramas dessa substância. 600 miligramas. Então, mediante o modelo, passado uma hora, o que vai acontecer? Você vai ter apenas 80% da quantidade inicial. Então, nisso, eu jogo nessa equação Q, coloco um índice 1, que está indicando que eu vou calcular a quantidade depois de uma hora, e jogo nessa equação. Eu vou ficar com 600 e vou multiplicar por 0,80 e com isso eu vou levar a 1.
Então daqui eu tenho que fazer esse produto. Eu sei que como base está elevado a 1, retorna o próprio valor, ou seja, continua sendo 0,80. Então daí indica que eu vou executar um processo que consiste em multiplicar 600 por 0,8 ou 0,80. Se eu multiplicar 600 por 0,80, isso vai me produzir 480 miligramas, ou seja, 480 miligramas é o que eu tenho depois de 1 hora. Daí, como é que eu posso executar o meu teste para identificar se de fato essa expressão ela está correta? Mais uma vez, o enunciado diz que a cada hora você vai ter 80% da substância que você tinha originalmente, porque há uma perda de 20%. Então, como é que você calcula essa fração? Calculando a razão entre o que você tem passado 1 hora pelo que você tem inicialmente. Inicialmente você tem 600, passado 1 hora você tem 480, então você vai fazer o cálculo de 480 dividido por 600. E quando você executa essa expressão, você tem exatamente 0,80. Ou seja, considerando que a taxa de decrescimento, desintegração da substância é proporcional ao tamanho dela, então de fato essa nossa equação ela está coerente. Por quê? Porque ela satisfaz as condições que o enunciado nos pede. Ou seja, 80% da substância que você tinha originalmente é o que vai gerar aqui no nosso resultado. É isso que a gente tem e esse é o nosso resultado. E isso expressa aí, no caso, o exercício 2. Beleza? Então, vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, eu tenho a aplicação de uma propriedade de logaritmo. Ele menciona assim que é dado 3 logs, então informado aí o log de A na base 5, a base 10, que é, igual a 5, o log de B na base 10, que é igual a 3, e o log de C na base 10, que é igual a 2. Sempre lembrando que se não é representado de forma explícita o número aqui na base, está subentendido que é por definição que o log aplicado é o log de base 10. Então, esses logs são dados, e aí com base nesses logs se pede para calcular o seguinte: o valor do log da razão do produto de A por B ao quadrado em C. Então, para resolver esse log, nós temos que recorrer aos vídeos que envolvem as definições de logaritmos. Então, existe um vídeo lá que nós comentamos sobre as propriedades de logaritmos, dentre as quais as que são mais utilizadas envolvem a quebra do logaritmo quando você tem um produto e quando você tem um quociente no processo. Então, no produto de logaritmo, você quebra numa soma, e na divisão de logaritmos, você faz a quebra em uma subtração. E com a adição, se esse logaritmo estiver elevado a uma potência, você desce essa potência à frente do logaritmo. É uma das propriedades que nós comentamos. E essa é a ideia de resolução para esse exercício, com base nos logaritmos que são dados. Tá? Então, aqui o que eu preciso observar? Tem um produto de logaritmo AB2, beleza? Então o que eu faço? Eu quebro como uma soma. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma multiplicação. E na sequência, como eu tenho a divisão, eu quebro numa subtração. Beleza? Daqui eu já posso jogar os dados, porque o log de A é 5, aqui ainda não posso, mas o 2 aqui à frente eu posso escrevê-lo como 2 log de B, e o log de C eu venho aqui e já substituo por 2. Como o log de B eu conheço, o log de B é dado como 3, então eu vou ter nas minhas contas 5 mais 2 vezes 3 menos 2. Eu tenho 5 mais 6 menos 2, então isso resulta para a gente no fim em 9. Essa que seria a resposta.
e é um exercício bem mais simples, porque aqui a aplicação apenas das propriedades. Essa é a ideia que está por trás aí do exercício. Bom, no exercício 4, outra aplicação é dado o seguinte, que o pH de uma solução é o logaritmo decimal do inverso da concentração de H3 ou mais. Né? Qual é o pH de uma solução cuja concentração é dada aí em mol por litro? Então a ideia não é você saber o conceito químico, né, de pH, mas sim o uso da expressão matemática que ela está associada. Então ele diz que o pH de uma solução é o inverso, é o logaritmo decimal do inverso da concentração. Como é que eu interpreto isso? O pH, é isso que ele está mencionando, é o logaritmo decimal do inverso. Então ele está falando de um logaritmo de base 10. Não preciso colocar a base 10 como nós mencionamos. Só que do inverso da concentração. Ou seja, posso vir aqui e escrever assim, o inverso 1 sobre a concentração que ele menciona, que é H3 ou mais. É isso. Essa que é a interpretação do enunciado. Daí o que ele faz? Ele nos dá o valor de uma concentração. Ele está falando aí que a concentração de H3 ou mais, né, concentração, é dada aí como 4,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. É isso que ele está nos informando. Então o que eu faço? Eu aplico esse resultado aqui na minha expressão do logaritmo e resolvo. Cabe informar que é necessário, em parte da resolução dos exercícios, uma calculadora, que pode ser do próprio celular, ou uma calculadora simples, científica, que executa o cálculo da parte decimal, do 4,5. A não ser que esse dado seja oferecido, como no caso do exercício anterior. Mas a ideia aqui é fazer uso da propriedade. Na verdade, são três coisas: a interpretação do texto, que é a determinação do pH. Segundo, o uso de uma propriedade. E o terceiro, você manipular aí uma calculadora para executar o processo. Então vamos lá. Aqui então eu venho e aplico log de base decimal 1 sobre 4,5 vezes 10 a menos 5. É isso que eu faço. Bom, e daí? O que eu tenho que fazer? A gente pode lembrar que da propriedade lá do quociente do logaritmo eu posso quebrar numa subtração. Mas olha o base 10 aqui elevado a menos 5 embaixo. Você pode aprender, na verdade nós aprendemos que essa base pode ser jogada aqui em cima. E na inversão dessa base, o que acontece com o sinal do expoente? Ele muda. Se é negativo, ele é positivo. Se é positivo, ele vira negativo. Então, antes de você fazer essa operação de quebra, você pode executar a mudança aqui em cima. E por que isso, nesse caso, é mais interessante? Mais uma vez, a base é decimal. E a base que eu tenho aqui nesse processo que eu vou subir também é 10. Então, a gente já pode usar isso a nosso favor num processo subsequente. Então, como é que ficaria aqui o caso? Log de 10 elevado a 5 sobre 4,5. Aqui, ó. E aí sim fica mais interessante fazer a conta. Por quê? Porque daqui dá para quebrar numa subtração. Então eu tenho o seguinte, eu tenho log de 10 a 5 menos o log de 4,5. Bom, o 5 ele pode e deve cair naturalmente à frente, por definição, 5. Então é 5 do log de 10 na base 10, menos o log de 4,5. A gente sabe que quando a base tem o mesmo valor do logaritmando, isso é 1. Então 5 multiplicado por 1 é 5, e aí eu vou ter 5 menos o log de 4,5. E é aqui que eu preciso de uma calculadora para poder executar a resposta final. Então se você pegar uma calculadora simples, similar a uma dessa aqui, uma Cássio,
você apenas aplica, olha, 5 menos, aí tem a tecla de log, que está bem aqui, log de 4,5, 4,5. Então, fazendo isso, você vai chegar em um resultado, ó, de aproximadamente 4,347. Então, isso daqui, vou aproximar, vai ser 4,347. Então, esse aí seria o pH dessa solução. E com isso você resolveria aí o exercício 4 da lista. Certo? É isso aí que resulta pra gente. Bom, o próximo exercício é mais uma aplicaçãozinha de conceitos, de logaritmos, usando propriedades. Né? Bom, então vamos lá. No exercício 5, eu quero determinar o valor de x numa equação. Então, você tem uma equação lá dada 1,12 elevado a x igual a 3. E aí, com base nessa equação, é dada aí alguns logaritmos. Né? Então, o log de 2, que é igual a 0,30. O log de 3, que é 0,48. E o log de 7, que é 0,85. Bom, e aí eu quero com esses dados calcular o valor de x. Qual é a ideia? Minha potência está aqui, eu vou passar o log de ambos os lados. E aí cabe sempre fazer aquela reflexão, log ou ln? Log, ln, se a base for exponencial, se for neperiano. Se não for, se for base real dessa forma, log. Então, vou passar o log de ambos os lados. Então, você tem log de 1,12 elevado a x igual ao log de 3. Bom, a gente sabe que por propriedade esse x vem à frente. Então, vai ficar x vezes o log de 1,12 igual ao log de 3. Dos dados que eu tenho aqui, o único que eu consigo usar direto é o log de 3. Então eu posso até escrever aqui, ó, x log de 1,12 como sendo 3. Como sendo 0,48, que é o valor que foi informado. Então o que eu preciso agora é calcular o log de 1,12. E aí que de fato começa o meu problema, porque eu não tenho esse log aqui fornecido. Então eu vou ter que manipular essa expressão de tal modo que eu consiga fazer com que esses logs sejam utilizados. Essa que é a ideia. E aí você pode fazer algumas associações algébricas. Né? A sugestão aqui é pensar o seguinte, vamos separar essa expressão, né, que é o que a gente quer resolver, e vamos fazê-la aqui de canto, log de 1,12. O log de 1,12 está na base 10. Então a ideia é você tentar escrever essa associação com os dados que foram fornecidos na base 10. Então uma ideia, sempre é útil, é você escrever como um produto, uma divisão associada à base 10. Por exemplo, o log de 1,12 ele pode ser compreendido sem muitos problemas como sendo a razão de 112 por 100. Porque 112 por 100 é 1,12, é um número decimal. Isso é interessante fazer sim, porque aqui você pode aplicar as propriedades que nós aprendemos. Nesse caso aqui, como você tem uma razão, você pode quebrar uma subtração. Então, log de 112 menos o log de 100. Beleza? Bom, log de 112 também não é dado. Então, precisa fazer o quê? Fatorar. Então, vamos apagar isso aqui por enquanto. E vamos aplicar aqui o resultado que a gente quer. 112, então é necessário que eu fatore. Então 112 eu posso vir por 2, número dividido por 2, dá 56 por 2, quebra em 28, por 2,
quebra em 14, por 2 quebra em 7, por 7 quebra em 1. Então, aqui a gente indica que o 2 se repete 4 vezes, então 2 a quarta vezes 7. E aí o processo está feito aqui. O 100, a gente sabe que pode ser escrito como 10 ao quadrado. Então, fazendo a substituição aqui, primeiro com log de 112, eu tenho 2 a quarta vezes 7. E aqui eu tenho log de 100 como 10 ao quadrado. Aqui, por sua vez, como eu tenho um produto, eu quebro uma soma. Então, eu tenho log de 2 à quarta mais o log de 7. E aqui eu posso cair à frente com 2, escrevendo como log de 10. E aí o exercício começa a ficar claro para a gente, porque aqui também eu posso jogar o 4 para frente, 4 log de 2. Vou repetir esses logs que eu já tinha aqui. E agora eu posso usar todas as informações que eu ainda não havia trabalhado, né? Então, que informações são essas? O log de 2 e o log de 7. Então, aí o que vai acontecer? Vai ficar 4 vezes o log de 2, que é 0,30, mais o log de 7, que é 0,85, menos o log de 10, que na base de 10 é 1, então vai ficar menos 2. Então, você tem 4 vezes 0,3, que dá 1,2, com 0,85. Então, dá 2, né? 1,2 mais 0,85, 2,05, menos 2, que é igual a 0,05. Então, toda essa conta foi para calcular quem? O log de 1,12. E aí, com esse log de 1,12, eu posso voltar lá na minha expressão. Vamos voltar com ela lá no início, onde eu tinha lá x log de 1,12 igual ao log de 3, que é 0,48. Então, daí eu tenho o x como sendo log disso tudo, essa conta inteira deu 0,05, igual a 0,48. Então, x vai ser igual a 0,48 dividido por 0,05. Então, aqui cabe até a gente realizar uma divisão, né, decimal. Vamos apagar isso aqui. Já está feito. E aí o processo fica mais simples. Eu tenho duas decimais você cancela. Então, você tem 48, que vai ser dividido por 5. Então, 5 vezes 9, 45, sobra 3, acrescenta um 0,5, 5 vezes 6, 30, para 30 nada. Então, a resposta aqui é x igual a 9,6. Então, é esse resultado que a gente espera alcançar no resultado, na resolução que vocês tentaram aí executar, beleza? Isso aí finaliza o exercício 5, né? E vamos para o último exercício dessa lista, que é outra aplicação, exercício 6. Que fala o seguinte, vamos lá, para certo modelo de computador, para certos modelos de computadores produzidos por uma empresa, o percentual dos processadores que apresentam falhas após ter anos é dado aí por uma função do tipo exponencial. Então, ele descreve essa função como P de t igual a 100 que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1t. É isso que ele menciona. Aí o questionamento é o seguinte, olha, em quanto tempo 75% dos processadores de um lote desse modelo de computador terão apresentado falhas aí? Então, essa expressão indica percentualmente, né, a proporção de computadores, de processadores que falham após ter anos de uso. E aí ele quer saber em quanto tempo 75% desses processadores, né, terão apresentado falhas. Interpretação de texto é fundamental aí. A ideia é a seguinte, quando ele menciona em quanto tempo 75% dos processadores apresentarão falhas, como é que eu traduzo essa informação em termos matemáticos? Tempo
que eu não sei quanto tempo a proporção ou a porcentagem desses processadores apresentarão falhas. 75% deles apresentarão falhas em um dado tempo. Eu sei esse tempo? Não. Então, como é que eu expresso dessa forma? Então, fazendo a tradução da pergunta em termos dessa equação. Em quanto tempo 75% dos processadores apresentarão falhas? Essa que é a ideia. Então, o que eu preciso fazer? Eu pego essa expressão e substituo aqui, ó, na minha equação. E aí a ideia é resolver ela para encontrar o tempo t que eu estou buscando. Então, aqui vai ficar 75 igual a 100, que multiplica 1 menos 2 vezes menos 0,1t. Daí para frente, o que eu tenho que tomar cuidado são com operações algébricas, né? Então, esse 100 que está aí multiplicando, ele não vai passar subtraindo, nem somando, ele vai passar dividindo, ó, operação inversa. Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, 75, eu escrevo agora dividido por 100, igual a 1 menos 2 vezes elevado a menos 0,1t. 75 por 100, eu posso simplificar, dividir, o que eu quiser. Então, nesse caso, se eu quiser dividir, eu divido, dá 0,175. E aí, eu repito 1 menos 2 vezes menos 0,1t. 1 é positivo, passa para cá negativo. Então, vai ficar 0,75 menos 1. Igual a menos 2 elevado a menos 0,1t. 0,75 menos 1 dá menos 0,25. Igual a menos 2 menos 0,1t. Já está meio que na cara que é uma equação exponencial. Só que eu ainda não cheguei na base que eu tenho aqui na minha incógnita, né? Que é o t que está escrito na base 2. Mas dá para escrever 0,25 em base 2? É possível. Porque 0,25 é a mesma coisa que em termos fracionários escrever o quê? 1/4. Então, se eu venho e escrevo 0,25 como 1/4, eu tenho menos 1/4, negativo acompanha, igual a menos 2 elevado a menos 0,1t. Eu posso já cancelar o sinal de menos, que menos com menos é mais. Então, eu posso vir aqui, ó, já cancelá-los. E 4 eu posso escrever como base 2, porque 4 é 2 ao quadrado. Eu venho e escrevo 1/4 como 1 sobre 2 ao quadrado. E aqui eu tenho 2 elevado a menos 0,1t. Por fim, eu inverto a base, que é uma propriedade que a gente tem usado bastante. E nessa inversão você muda o sinal do expoente. Ele é positivo e vira negativo. Então 2 elevado a menos 0,1t. Como as bases agora são iguais, eu cancelo. Então eu vou trabalhar com os expoentes. Menos 2 igual a menos 0,1t. Mais uma vez eu posso cancelar os sinais de menos. Vou fazer aqui, ó, 2 igual a 0,1t. E aí, por fim, ao isolar o t, eu vou ter 2 dividido por 0,1. E aí, fazendo todas as contas, você vai chegar num total aí de 20 anos, que é o tempo necessário para que 75% dos processadores apresentem falhas. Então, com isso, a gente finaliza aí o exercício 6, que também é uma aplicação de função exponencial. E sempre lembrando, o importante aí é a interpretação, porque uma vez que você interpreta, a condução da resolução é mediante, né, todos os processos que nós ensinamos, beleza? Então é isso aí, valeu, muito obrigado, até a próxima.